Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu profetizo, vai haver justiça de Deus em todas as áreas da tua vida. Toda pessoa que foi enganada, toda pessoa que foi roubada, toda pessoa que teve perdas, prejuízos, toda pessoa, meu Deus, que está clamando a Ti de dia e de noite, em favor dos filhos, em favor do casamento, em favor dos negócios. Meu Deus, nós te pedimos justiça nessa petição. Justiça nessa petição. Julga a causa deste homem e desta mulher. A tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Também está escrito no Salmos 91, invocarás e eu te responderei. Meu Deus, nós cremos nas respostas divinas e pedimos que a justiça de Deus venha em nosso favor. Eu oro, Pai, por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, de joelhos diante de Ti. Por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, crendo no milagre, crendo numa intervenção e que tem persistido, Pai. Aqueles que são perseverantes, Pai, aqueles que têm buscado o Senhor frequentemente, libera do Teu poder, da Tua graça sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Há pessoas que pensam que Deus ele vai fazer a mesma coisa para com todos, e não é assim que funciona. A Bíblia diz, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se lhe abre. Aquele que pede, recebe. Ou seja, para toda ação tem uma resposta. Sabe, tem pessoas que querem que Deus faça tudo por elas, mas elas não estão dispostas a fazer nada por Deus. Elas não oram, não buscam, não clamam, não estão na presença de Deus. E se nós queremos que Deus, ele realmente faça coisas maiores na nossa vida, nós também temos que fazer sacrifícios maiores, sabe? Meus dias aqui no Rio Grande do Sul têm sido muito intensos. Eu tenho tido uma agenda aqui, outra agenda ali, eu tenho resolvido uma coisa aqui, resolvido outra coisa ali. Mas meu compromisso na oração, eu não quebro. Sabe, esses dias eu estava domingo na igreja, aqui em Rosário, e que coisa incrível, como estava frio, havia uma camada de gelo em cima da caminhonete, certo? E estava 1 grau que estava marcando no computador ali da caminhonete. Agora, poderia estar até 0 grau ou -1, porque dá sempre uma diferença. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando nós temos um compromisso com Deus, nós precisamos nos manter firmes no nosso compromisso. E você que está aí me ouvindo nesse momento, se você está buscando a Deus pela manhã e à noite, Deus vai operar na sua vida de uma forma diferente, certo? Eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher, ela ficou 21 dias orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas, e Deus interviu em uma questão de câncer. Ou seja, sempre que há uma busca intensa, vai haver uma resposta diferente. Então eu quero que você grave isso. Para toda resposta diferente, tem que haver uma busca intensa. Naamã, para ele ser curado da lepra que ele tinha, ele teve que sair da terra natal dele e ir até a casa do profeta. Ele foi em outro país. Em um detalhe, numa época que não tinha avião, numa época que não tinha carros velozes, tudo que eles tinham eram cavalos, eram carroças, charretes, certo? E ele veio, ou seja, foram vários dias de viagem, buscando a cura, buscando o milagre, buscando a intervenção de Deus na vida dele. Algumas pessoas jamais saíram da sua casa para buscar a Deus. Sabe, jamais elas
teriam, eu posso dizer, a iniciativa de ir de um estado para o outro, ou de um país para o outro, para buscar a Deus. E sabe, a pior desculpa que eu já ouvi foi pessoas que disseram assim para mim: não, Deus está em todo lugar e Ele vai me ouvir em todo lugar. É claro, claro, isso está certo, mas é uma desculpa. Sabe por quê? Porque há momentos que você tem que buscar a Deus de uma maneira mais intensa. E você tem que estar nos lugares que Deus vai chamando você, lugares que Deus vai chamando você, lugares que Deus vai te atraindo, lugares que Deus vai lhe conduzindo, e nesses lugares, Deus vai operar algo na sua vida, e algo diferente. E quando Naamã chega, olha só, quando Naamã chega na casa do profeta, o profeta não quis atender ele. Talvez nos dias de hoje, se o profeta não quisesse atender uma pessoa, a pessoa iria fazer até um vídeo: olha aqui, gente, que coisa terrível, o profeta não quer atender. Bem, naquele tempo lá, Naamã simplesmente ficou enfurecido e estava retornando para casa porque o profeta não quis receber. O profeta não recebeu ele, mas o profeta deu uma palavra para ele, através do seu servo. E disse para ele que ele deveria se banhar 7 vezes no Jordão. Algumas vezes Deus vai fazer exatamente isso conosco. Ele vai nos dar direções. A cura não vai acontecer instantaneamente, Ele vai nos dar direções. E essas direções, quando elas são seguidas, quando elas são obedecidas, então milagres acontecem. É que as pessoas não querem hoje, sabe, sair da sua zona de conforto. Elas não querem sair, sabe, daquilo que elas está ao alcance delas, mas tem coisas que está fora do nosso alcance. E mesmo assim nós devemos ir para buscar, ir para ter. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não faço tudo o que eu quero. Eu não me movo, sabe, em toda direção que eu gostaria de me mover. E sabe por quê? Porque eu sigo uma direção de Deus. Eu sigo uma palavra de Deus para a minha vida. Eu quero seguir aquilo que Deus vai colocando na minha vida, aquilo que Deus vai me direcionando, para onde Deus vai me mostrando, eu estou indo. E eu gosto de agradar a Deus nos mínimos detalhes, mesmo que aquilo me doa, sabe? Mesmo que aquilo venha mexer com a minha, eu posso dizer, com a minha vontade, com o meu ego, com o projeto pessoal. Se você perguntar para mim: profeta, lhe chamaram para você pregar nesses 2 eventos? Eu vou dizer para você que eu recebo convites de várias partes do Brasil e de várias partes do mundo. E eu não consigo, sabe, cumprir a maioria dos convites. Eu geralmente agradeço pelos convites, mas Deus me dirigiu para vir a Rosário do Sul, Deus me dirigiu a vir a Santa Maria e estar nesses eventos, que foi o culto de domingo que nós tivemos e o evento de ontem em Santa Maria. Ou seja, foram direções que Deus me deu e talvez eu poderia, sabe, colocar a minha vontade. Meus filhos estão de férias do colégio, eu poderia dizer: não, nós vamos descansar por 10 dias. Mas isso não aconteceu. Nesses 10 dias eu tive agenda, nesses 10 dias eu tive compromissos, nesses 10 dias. E agora que eu vou ficar 2, 3 dias aqui descansando, mas eu estarei com as minhas lives, resolvendo o problema por telefone, resolvendo coisas lá de São Paulo e dos meus eventos. Ou seja, eles descansam, eu trabalho, né? Eu só posso sair depois que eu conseguir resolver todos os meus compromissos. E deixa eu lhe dizer, sábado eu já estou retornando para São Paulo, se Deus quiser, e domingo agora eu estarei no culto da virada de chave, que vai acontecer na nossa igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Então domingo já estarei de volta, se Deus quiser. E por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque quando nós estamos seguindo uma direção de Deus, nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser uma coisa favorável, nem sempre vai ser uma coisa que você queira fazer. Sabe, o Jonas, quando nós criticamos muito, coitado do Jonas na Bíblia, Jonas foi um profeta que a gente chama ele de profeta fujão, mas gente, não tem direções que Deus dá que às vezes não é fácil de seguir.
Tem direções que Deus dá que vai mexer com você. Você quer estar num lugar e Deus está te mandando para outro. Sabe, você quer fazer uma coisa e Deus está mandando você fazer outra. Sabe, isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Isso mexe com o nosso ego, isso mexe com com o nosso descanso, isso mexe em muitas coisas na nossa vida. Mas eu tenho um testemunho sobre isso. Obedecer a Deus nos mínimos detalhes vai fazer toda a diferença lá na frente. Você sabe que quando eu cheguei a São Paulo e depois me caiu a ficha e todas as mudanças que eu havia feito na minha vida, e eu estava orando no meu escritório que eu tinha alugado lá em São Paulo naquela época, e eu estava orando e chorando e dizendo: Deus, o Senhor me trouxe para cá, Deus, eu perdi minhas coisas. Na verdade não tinha perdido, eu tinha voltado para vender, mas na minha cabeça ali, Senhor, foi uma burrada minha, eu pensei na minha cabeça, foi uma burrada minha, tudo isso, todas essas mudanças, Senhor, e agora eu não estou gostando aqui desse lugar, e tantas coisas assim, estava falando para Deus naquele dia. E eu disse: Senhor, por que tu fizeste isso comigo? O Senhor poderia continuar me levantando lá do lugar onde eu estava bem, sabe, perto da minha família, perto dos meus amigos, e eu estava bem lá. E daí Deus me disse assim: eu queria ver se você ainda me obedecia. Foi a única resposta, que eu recebi de Deus. Depois o tempo passou e acabei gostando de São Paulo, acabei me conectando a outras pessoas e tantas coisas boas aconteceram na minha vida obedecendo a Deus. Então, às vezes, a gente não entende as coisas, sabe? Somos como crianças mimadas. Somos como crianças mimadas em muitos momentos da nossa vida e não entendemos as coisas. Não entendemos o agir de Deus, não entendemos o trabalhar de Deus, não entendemos por que Deus está nos pedindo certas coisas. Mas saiba que se Ele está dizendo para você se mover, é porque Ele quer te abençoar. Se Ele está dizendo para você, sabe, sair da sua zona de conforto, é porque tem algo maior esperando por você, com o seu nome lhe aguardando. E você tem que ser sensível a esses direcionamentos do Espírito Santo. Você precisa ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Escreve aqui nos comentários: preciso ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa direção para você, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu também quero, nesse momento, declarar o Salmo 91, mas antes disso, eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha também em nome de Jesus, certo? Hoje nós estamos na televisão, de domingo a domingo estamos na Bandeirantes, temos servido a vida de milhares e milhares de pessoas. Muita gente tem sido abençoada através dos nossos programas de televisão. E se você quer ser uma coluna profética do nosso ministério e nos ajudar em nossos programas de televisão, entra no meu site www.profetavinicius17.com.br e nos ajude. Tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente e poderosamente. Amém? Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Inclusive, deixa eu falar rapidamente dos meus livros. Esse livro aqui, esses dois aqui, o livro Top 100 e o livro Sonhos. Esses livros aqui têm abençoado a vida de muitas pessoas. Lá no meu site também você pode pedir esses livros, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui fixado nos comentários, certo? A nossa chave Pix do nosso ministério, se você quiser nos ajudar, se Deus falar ao seu coração, que Deus te retribua 100 vezes mais em muitas áreas da tua vida, no nome de Jesus Cristo, tá bom? Deixa aqui esses livros, aqui ajeitadinho. Deixa eu declarar o Salmo 91. Antes do Salmo 91, deixa eu dar 2 testemunhos aqui para você que eu achei maravilhosos. Arineide, eu estava ouvindo a live da oração da manhã, no dia 26, quando o profeta falou de cura para quem estava sentindo dor no ouvido, e para a honra e glória do Senhor eu tomei posse da palavra, e à tarde eu já não sentia mais nada. Moro em Toronto, Canadá. Que Deus abençoe o Senhor, profeta. Olha que bênção. Lisandra, profeta, eu sou empreendedora do ramo da beleza e vinha pedindo a Deus prosperidade e portas abertas. Acompanho suas lives e na live das novas bênçãos, um dia o Senhor profetizou novos contratos fechados.
Segunda-feira passada fechei parceria de serviços com um órgão público. Glória a Deus, obrigado por sua intercessão, que Deus abençoe. Deus é fiel. Olha quantas coisas maravilhosas estão acontecendo através das orações. Amém? E eu quero pedir para você, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas próximas. Certamente Deus vai operar na vida deles e vai retribuir na tua vida por você compartilhar. Diz assim o Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Quero te abençoar, abençoar a tua casa, abençoar a tua família agora. E se você está com algum problema de saúde, se você está com problema com o filho seu, problema no casamento, problema nas finanças, coloca aqui nos comentários, certo? Porque Deus vai fazer justiça por você. Deus vai fazer justiça por você. Eu acredito, sabe? Que tem orações que mexem com as coisas. E o Senhor está me mostrando que nessa oração Deus vai mexer com muitas coisas. Então coloca aqui nos comentários agora, coloca aqui nos comentários qual a tua maior necessidade. Eu vou orar e vou profetizar que Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Amém? Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Você acredita? Glória a Deus. Bem, você pega os testemunhos aqui que eu tenho dado para você e você vai ver que toda palavra profética Deus tem agido de uma forma incrível e sobrenatural. Amém? Eu acredito nisso. Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, vem com o teu poder agora em favor de cada pessoa que está orando junto comigo e toque-os com o teu poder, ó Deus. Arranca completamente, Pai, toda angústia, toda dor, toda aflição, tudo aquilo que perturba ou que oprime pessoas. E que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora no poder de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a dores nos joelhos, nos calcanhares, dores no corpo, inflamações, infecções, rendam-se a Jesus Cristo agora. Eu quero declarar saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Eu digo a todo mal, seja curada agora, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Eu me levanto agora contra toda ação de Satanás contra a vida dessa pessoa, a todo espírito de atrapalho, de confusão, a todo tipo de ataque na mente, a todo tipo de opressão espiritual no ambiente da casa, no ambiente do escritório, no trabalho dessa pessoa. E eu digo a esse mal: sai, 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 sai agora do caminho da vida dela, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre a tua vida, a mão do Senhor está sobre a tua casa, a mão do Senhor está sobre cada área da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que haja milagres, que haja intervenção, que haja mudança, que haja cura e que haja transformação em nome de Jesus. Meu Deus, abre as portas, traga avanço, traga prosperidade, traga cura, traga vida, traga saúde, traga alegria para a vida dessa pessoa em nome de Jesus. E eu oro, Pai, por toda mãe que tem orado pelos seus filhos,
pela salvação de todos da sua casa. E eu oro para que haja intervenção em nome de Jesus Cristo, haja salvação em toda a casa. Eu quero já profetizar e declarar: todos dessa casa vão servir ao Senhor, todos dessa casa vão servir ao Senhor, todos dessa casa terão encontro com Jesus Cristo, todos dessa casa. Senhor, eu te peço, abre os ouvidos dos teus filhos, dá direção para eles, e todo aquele que precisa se mover, Pai, que a partir de hoje consiga se mover em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade a ti e a todos da tua casa. E eu quero agradecer a todo o povo gaúcho, certo? E agradecer a Igreja de Rosário do Sul, que me recebeu lá, os irmãos, o carinho, o afeto, muito obrigado. Também o evento ontem em Santa Maria, também arrecadamos muitos alimentos, certo? Foi incrível, gente, certo? Que Deus abençoe. Muito obrigado aos pastores, muito obrigado aos irmãos, muito obrigado aos amigos, muito obrigado às colunas proféticas que também estavam nesse evento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, vocês são sensacionais. Amo o Rio Grande do Sul, amo o povo gaúcho, amém? Amo o povo gaúcho, amo o nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos, paz e prosperidade. Jesus te ama e eu e minha esposa amamos cada um de vocês. 9 horas da manhã, uma palavra para a tua vida, não perca. E às 18 horas, a nossa oração da noite. Que Deus abençoe a todos e até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, declaramos que a bênção do Senhor está sobre a tua vida e sobre toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Eu quero profetizar que o Shalom de Deus está sobre ti. Hoje é o último dia da nossa campanha que nós fizemos de 40 dias, nesse propósito, buscando o Shalom de Deus, a paz, a prosperidade do Senhor na nossa vida. Nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Cremos que algo grande foi liberado. Cremos no poder da oração. E muitos milagres aconteceram durante esse propósito. E eu quero convidar você e a sua família para participar do novo propósito que vai começar amanhã, chamada a prosperidade familiar. Prosperidade não é só financeira. Prosperidade engloba você ser bem-sucedido em tudo na vida. A prosperidade que vem de Deus é diferente do conceito aqui desse mundo. Por isso, eu quero convidar você a buscar a prosperidade para a tua família. Serão 14 dias clamando na oração das 6 e das 18 horas. Aí você me pergunta: e vamos fazer um jejum? Amanhã eu vou falar sobre isso, ok? Amanhã nós vamos falar sobre isso, se vamos fazer ou se não vamos fazer jejum. Convido você a estar comigo às 6 horas da manhã. Nesse propósito, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, te inscreve, só vai fazer bem as orações para você. E compartilhe com seus amigos, nos grupos, com seus parentes, com as pessoas próximas. E se Deus falar ao seu coração e mandar para uma pessoa específica essa palavra, faça isso, mande para ela. Eu quero falar um pouco hoje sobre o poder de pensar certo. Pessoas já cruzaram na minha vida com grandes batalhas a nível mental. E eu identifiquei em todas elas que elas tinham dificuldade de pensar certo. Porque a forma como você pensa vai dirigir muito a sua vida. Inclusive, isso vai mexer nas suas decisões. Isso vai mexer nos seus relacionamentos. Então, pensar certo é uma chave para uma vida vitoriosa. Eu quero mostrar para você, porque isso não é eu que estou falando.
é a palavra do Eterno. A palavra de Deus fala sobre a importância de você pensar certo. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, a Bíblia diz: destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você sabe por que a Bíblia está falando para levar cativo todo pensamento à obediência? Porque existem pensamentos maus e pensamentos ruins, que se você não submeter eles a Cristo, eles vão acabar submetendo você a coisas erradas, a coisas ruins, que podem atrapalhar, que podem destruir a tua vida. Infelizmente, pessoas, quando começam a pensar errado, aquilo cria um vício dentro delas e fortalezas espirituais são levantadas e começam a comandar a vida daquela pessoa. Eu escutei uma pregação há um tempo atrás e nessa pregação ele falava muito sobre o diabo que se esconde por trás de certos pensamentos. E é uma grande verdade. O inimigo muitas vezes ele se esconde em pensamentos, fazendo você se sentir ruim com você mesmo, fazendo você se sentir uma pessoa, sabe, aonde você deveria se valorizar. É o contrário que acontece, você se desvaloriza. Você deveria, sabe, ter a mentalidade de um filho de Deus, de uma pessoa vencedora, de uma pessoa ativa, de uma pessoa que produz, e você tem um pensamento totalmente ao contrário, tipo, a minha vida não é mais aqui, eu não consigo fazer nada, eu não sou bom em nada, as coisas acontecem para os outros, não acontece comigo. Ou seja, a forma como você pensa vai travar você. Porque se você não tiver um pensamento de que vai dar certo, de que Deus está comigo, de que eu tenho uma palavra de Deus, então eu tenho tudo para vencer e eu não vou desistir. Bem, se você não tiver o pensamento certo, você para, você trava. É por isso que em Filipenses 4:8, olha o que está escrito aqui. Esse verso eu li muitas vezes na minha vida. Eu li muitas vezes, sabe por quê? Porque os pensamentos mal cheirosos, como a gente costuma chamar eles, são pensamentos que colocam você, sabe, em um cativeiro espiritual. Faz você pensar o que não é para pensar. E eu tenho pensado muito nisso, sabe? Que uma mente liberta, uma mente renovada, ela vai fazer uma enorme diferença na sua vida. E esse texto diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa palavra. Ou seja, ele não estava pensando na prisão. Ao contrário, em Filipenses ele fala várias vezes a palavra alegrai-vos, 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 mas tem gente que para eles, na cabeça deles, você tem que pensar só no negativo. Então, a sua visão, quando ela está distorcida, quando o seu pensamento está distorcido, você pensa só no negativo. Em vez, sabe, de você olhar para os planos de Deus, para o futuro, para os projetos de Deus, você começa a pensar no que lhe fizeram e você vai ficando zangado, você vai ficando irritado, sabe, com o que as pessoas fizeram contra você, e você ocupa a sua mente daquilo, ainda mais se você foi injustiçado. Quantas pessoas a gente vê hoje, até na própria internet, que estão machucadas, estão feridas, e aquilo que elas falam, aquilo que elas postam, nós sabemos que aquilo ali é, na verdade, um sinal do pensamento dela. É o pensamento dela que está nas feridas, que está nas dores, que está nas rejeições, naquilo que ela não concorda, nas indignações. Ou seja, o pensamento dela está voltado para aquilo. É por isso que nós não vamos mais longe
do que o nosso pensamento pode ir. Então, se você pensa que nunca vai conseguir atravessar a ponte, você nunca vai chegar lá. Sabe por quê? Porque o teu pensamento está te limitando. O pensamento de que todos na tua família quebraram e você vai quebrar também. Todas as tuas irmãs não deram sorte para homem e você na sua cabeça, você também não vai dar sorte. Ou seja, pensamentos errados, pensamentos que estão lhe bloqueando. Sabe, é que nem quando entra um pensamento na cabeça da pessoa que ela não é amada, que todo mundo está rejeitando ela. Sabe, quando entra pensamentos ruins e ela começa com aquilo e daqui a pouco, sabe, ela fica vendo inimigo, ela fica vendo o diabo, ela fica vendo o traidor em cada esquina. Aonde ela vai, por quê? Por causa que o pensamento dela está, de alguma maneira, dominado por um pensamento distorcido. Aquela não é a verdade, mas algo aconteceu com ela que fez com que ela acreditasse que tudo ao redor dela, e não adianta, gente, pensamentos ruins, pensamentos mal cheirosos, eles tentam se tornar globais em nós. Muito do nosso comportamento, a maneira como agimos, como reagimos, começa com nossos pensamentos. Olha que forte isso. A maneira como eu reajo, a maneira como eu falo, é do que eu estou pensando, é fruto dos meus pensamentos. Em 1 Pedro 1,13 diz: cingindo o vosso entendimento. Esse versículo significa simplesmente que você precisa se preparar mentalmente para aquilo que vier na sua vida. Sabe, tem pessoas que elas têm que pensar que apesar dos desafios que terão pela frente, elas serão vitoriosas por meio de Cristo Jesus. Nós sabemos que vamos ter luta, sim. Sabemos que vamos ter desafios, sim. Sabemos que vamos ter, sabe, gigantes. Vamos enfrentar crises, sim. Mas Deus nos dará vitória e no meio das crises vamos criar e Deus vai prover e Ele vai ser o nosso sustento, Ele é a nossa rocha. Nós precisamos colocar nossos pensamentos na rocha que é Cristo Jesus. Em Colossenses 3:2 diz, e esse é outro versículo importante para mim, ele diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto. Sabe, no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Comece a pensar no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Sabe, não pense negativamente de você. Esses dias eu vi um pregador falar, sabe, ele dizendo: eu penso que eu sou um nada. E eu pensei assim, puxa vida, que pensamento terrível, pensar que não é nada. Bem, Jesus não morreu por nada, Jesus morreu por homens e mulheres, jovens e crianças de todas as nações. Você é importante para Deus, certo? Você é importante para Deus, Jesus morreu na cruz por você, Jesus te ama. Então, não fique pensando que você é um nada porque você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Jesus morreu por você na cruz, Ele tem um plano para você, um grande propósito. Então, não fica pensando que você é um nada. Não fique pensando, sabe, que você é um zero à esquerda, que você é um Zé Ninguém. Não, gente, não. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Comece a pensar certo. Comece a pensar, porque se você pensar mal de você, imagina, eu pensar que eu não sou nada. Claro que diante de Deus, o que nós somos, né? O que nós somos? Diante de Deus, somos filhos dele. Somos filhos dele. É claro que dependemos totalmente dele. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor. Dependemos totalmente, 100% dele. O que seríamos sem o Senhor? Mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor na nossa vida. Então tem que pensar certo. Precisamos pensar do jeito certo. Senão você vai entrar, sabe, numa escassez de pensamento e daqui a pouco vai trazer escassez para a tua vida. Se você começar a vir com pensamentos de escassez, de dificuldade, a sua vida vai se tornar igual aos teus pensamentos. Porque a Bíblia diz que nós nos tornamos muito o que pensamos. Amém?
Eu deixo essa palavra no teu coração, essa é uma direção para você, certo? É uma direção para a tua vida. Eu sei que essa palavra é uma palavra de vida, e eu gostaria que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você pudesse. Compartilha com 7 pessoas. Amém? Hoje é o encerramento da nossa campanha de 40 dias. Eu gostaria que você compartilhasse com 7 pessoas. Cele essa palavra agora. Compartilha com 7, não com 8, nem com 6, mas com 7 pessoas. Deus vai te abençoar. Amém? Por você semear uma oração na vida de alguém. Semeie essa oração na vida de alguém. Pense certo. Pense coisas boas. A Bíblia diz em Filipenses, pense no que é bom, pense no que é nobre. Amém? Escreve aqui nos comentários. Eu creio que eu sou um filho de Deus. Amém? Escreve aí. Eu creio que eu sou um filho de Deus. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, sim, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para você. O testemunho da Fabiana. E ela escreveu assim: graça e paz. Há 6 meses eu sigo suas lives e orações. Eu fui curada de um nódulo na minha perna esquerda. Glória a Deus. Também adquiri o livro Café com Jesus e suas orações foram e têm sido uma grande bênção na minha vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Deus te abençoe também, Fabiana. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Esses dias uma pessoa também me agradeceu muito por uma palavra profética que livrou essa pessoa da morte. Uma palavra livrou da morte. Então, quando você está na oração aqui, você está num ambiente especial, um ambiente profético, amém? Onde as nossas orações estão sendo ouvidas. A Bíblia diz que aquele que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Clama e eu vou te responder. Clame, você vai ter resposta do Senhor. Amém? Quero falar para você rapidamente. Amanhã nós vamos começar uma nova campanha. Essa campanha vai ser uma campanha de 14 dias pela prosperidade familiar. Se você quer ser bem-sucedido na sua família, quer que os seus sejam bem-sucedidos, quer que todas as áreas da sua vida sejam tocadas pela prosperidade que vem de Deus, e a prosperidade que vem de Deus, ao contrário do que muitos pensam, não é só dinheiro. A prosperidade é você ser bem-sucedido no seu casamento, ser bem-sucedido na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu chamado. Amém? Vamos fazer uma campanha por isso. Você vai ver os resultados, vai começar amanhã, às 6 horas da manhã. Eu aguardo você aqui, não perca. Coloca o relógio para despertar, porque vai ser bênção na tua vida, tá bom? Também quero falar rapidamente para você dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Amém? Esse livro aqui vai te ajudar a você entender melhor o que Deus pode estar querendo falar com você, e também você vai discernir, você vai aprender a discernir quando um sonho não é de Deus. Café com Jesus é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. Tenho certeza que vai ser uma bênção, vai acrescentar na tua vida. E esse aqui é o livro O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Esse livro aqui é incrível e vai ser uma bênção na tua vida. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. E você que não é aluno ainda da Academia Aquino Global, eu quero convidar você a se tornar aluno, porque amanhã nós vamos ter um evento especial, exclusivo para quem é aluno da Academia Aquino. Não fica de fora. Eu convido você a se tornar aluno e não perder essa ministração especial que nós teremos amanhã, certo? Você pode, nesse momento, ir até o nosso site www.vinicius17.com.br e fazer a sua inscrição para se tornar aluno da Academia Aquino Global. E amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja. Eu convido você a estar junto com a gente. Amém? Vai ser uma grande bênção. Então amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos começar também na igreja 7 domingos do altar de adoração. 7 domingos do altar de adoração. Eu convido você a estar conosco. Esse domingo vai ser incrível e vai ser uma grande bênção. Tá bom? O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também hoje, às 10 da manhã, vamos ter programa na Rede TV. Ore por nós.
vai ser uma bênção em rede nacional para abençoar a vida de muitas pessoas. Ok? Deixa eu declarar o Salmo 91. Então hoje, às 18 horas, nós vamos encerrar esse propósito. Não perca a oração das 18 horas. Nós vamos encerrar o propósito de 40 dias para nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários a tua necessidade e escreva hoje profeticamente, no último dia da campanha, escreva: nada faltando, nada quebrado, tudo completo na minha vida, em nome de Jesus. E você que permaneceu firme nesse propósito, nos 40 dias, acredite que houve resposta das tuas orações já. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti e peço Teu favor e a Tua graça. Abre o céu sobre a vida dele, abre o céu sobre a vida dela e traga um tempo de rompimento, de favor e de vitória. Senhor, que todo laço do diabo seja cortado, todo vício, toda amarra espiritual na vida dessa pessoa, solte ela agora. Eu oro, Senhor, por todo filho, por toda filha que está afastado do pai e da mãe, para que haja restauração nessa família. Eu vejo essa família completa, plena, as brigas cessando, as dificuldades acabando. Eu oro por uma restauração total e completa nessa família, a alegria, a paz, a cumplicidade, o amor de Jesus Cristo enchendo essa casa. E oro para que a luz de Deus esteja nos quartos, esteja sobre essa casa. Senhor, cerca essa casa com a Tua proteção, guarda a entrada e a saída de todos dessa família e livra-os do mal, livra-os do laço do diabo. Eu oro para que a Tua bênção seja sobre essa casa, que toda arma forjada seja quebrada agora, Senhor. Dá livramento para os Teus filhos, essa mãe que está orando, essa viagem que eles vão fazer, guarda a entrada e guarda a saída, proteja, Pai. Eu oro também por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu digo a toda enfermidade, infecção, câncer, alergia, renda-se ao nome de Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, que a vida de Deus toque nessa pessoa agora e que ela seja visitada por Deus. Eu oro para que as portas se abram, para que os acessos sejam concedidos. Eu oro para que as conexões venham. Eu oro para que isso que essa pessoa está trabalhando, aquilo que está projetando, os seus planos, sejam consagrados ao Senhor e que deem certo. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que a Tua bênção seja sobre essa casa e que nada falte a eles, os recursos cheguem, a provisão chegue. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. E tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado. Empresa que estava quebrada, levante agora em nome de Jesus, vai ser restaurada. E tudo aquilo que estava faltando, Pai, na vida dessa pessoa, nada mais vai faltar, porque o Senhor vai trazer tudo completo na vida dela, no nome de Jesus. E nós pedimos a paz de Jesus Cristo na nossa vida, o poder da paz, o shalom de Deus na nossa vida, do shalom de Deus de Jesus Cristo sobre a nossa vida, a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa vida. Essa paz
Nós nos apropriamos dela pela fé, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: a paz de Deus pertence a mim e à minha casa. Tome posse, receba essa palavra, essa oração e agora cele compartilhando com 7 pessoas. Amém? Às 9 da manhã vai ter uma live abençoada aqui e depois às 18 horas. Não perca. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.